que é o tal do fluxo de calor, que é a lei de Fourier. Tá? Aqui é outra. O que é isso? A gente quer calcular o quanto de calor que eu consigo transmitir por tempo aqui, ó. Tá? Aí é o seguinte, ó. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Só passando aqui, eu acredito que isso aqui vai cair nunca mais, tá? Mas, por desencargo de consciência, a gente quer calcular o seguinte, ó. Imagina que essa parte aqui, ó, da esquerda, está submetida a uma chama. E a parte da direita aqui, ó, está sobre um gelinho aqui, ó. E eu vou esquentar essa parte, quero ver o quanto tempo demora, né? O quanto de calor que eu consigo para propagar aqui, tá? Quanto tempo demora para propagar esse calor, tá? Aí tem alguns fatores que vão influenciar aqui nessa propagação de calor, que foi o Fourier que estudou esse negócio, tá? Primeiro é o seguinte, ó, você tem que pensar que o calor ele vai ser transmitido aqui, ó, através do quê? Da agitação das partículas, né? Então tem as partículas aqui, ó, compondo essa barra de metal, por exemplo, aqui, ó, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai estudar isso aqui, ó, em regime estacionário. O que é isso? É quando você mantém as temperaturas aqui, ó, da ponta da barra fixas, ok? Então, por exemplo, a temperatura aqui, ó, da ponta que está recebendo da fonte de calor vai ser sempre fixa de 100 graus Celsius. E a temperatura da T1 aqui, ó, da outra parte da barra, vai ser sempre 0 graus Celsius, tá? Isso que é um regime fixo. As temperaturas são fixas nas extremidades, tá bom? Esse fluxo de calor, vou chamar aqui, ó, esse φ aqui, ó, a gente chama de fluxo de calor, tá? Como a gente calcula isso, tá? A gente tem que achar uma formulinha aqui, ó, que vai satisfazer as nossas ambições. É só você pensar isso aqui, ó, como se fosse, por exemplo, uma água passando, ok? Uma água passando aqui, ó, para chegar até o outro ponto. Ou seja, aqui eu estou aplicando uma pressão, aqui eu estou recebendo a água uma pressão negativa, tá bom? Olha só, para a água passar aqui, ó, seguinte, eu vou analisar primeiro em relação ao comprimento. Eu quero ver se a água que vai passar aqui, ó, dentro do tubo, vai passar mais rapidamente ou mais vagarosamente. Se eu aumentar o tamanho do tubo, o que vai acontecer? Eu vou ter mais partículas aqui, ó, que vai proporcionar uma colisão maior da água com as partículas. E o que acontece com o fluxo, então? O fluxo diminui. Por quê? Quanto mais partículas, mais energia ela vai perdendo. Então, ó, quanto maior o comprimento... Deixa eu colocar aqui, ó. Maior o comprimento, menor o fluxo de calor, né? Ou seja, a relação que a gente tem aqui, ó, com o comprimento é o quê? Inversamente proporcional. Né? O fluxo é o quê? Inversamente proporcional ao quê? Ao comprimento. Agora, a outra parte que eu vou analisar aqui, ó, é em relação à área. Tá? Em relação à área, seguinte. Se eu tivesse aqui, ó, um tubão, o que ia acontecer? Não ia passar mais água aqui? Se vai passar mais água, quer dizer que o fluxo o quê? Aumentou. Então, quanto maior a área, maior vai ser o quê? O meu fluxo aqui, ó. Então, a gente pode falar que o fluxo, ele é o quê? Diretamente proporcional ao quê? À área, tá? E a outra coisa aqui, ó, é o quê? Em relação à temperatura. Tá bom? Se é em relação à temperatura, é o seguinte, ó. Quanto maior a diferença de temperatura, ou seja, maior a diferença de pressão lá na água, mais água vai passar, não é? Quanto maior a diferença de pressão, se colocar a pressão cabulosa e que não tiver pressão nenhuma, a água passa mais. Então, quanto mais energia, né, quanto maior a diferença de temperatura, maior o quê? O fluxo. Então, ó, o fluxo, ele é o quê? Proporcional à temperatura, tá bom? Então, ó, tentando escrever a fórmula aqui, ó. Então, primeiro, é proporcional à área, proporcional também à variação da temperatura, que é a diferença de temperatura no caso, e inversamente proporcional ao quê?
ao comprimento aqui, ó, da barra, ao tamanho L aqui, ó. Tá? Só que para tornar esse aqui uma igualdade mesmo, a gente coloca o quê? Uma constante. O que é essa constante aqui, ó? É a condutividade térmica. Tá bom? Então, para calcular o fluxo, a gente usa essa formulinha aqui, ó. Tranquilo? Ela é difícil de decorar, mas faz sentido. Você viu que faz sentido por quê? É só você comparar como se fosse um tubo de água. Tranquilo? A unidade desse negócio aqui, ó, unidade de fluxo, é o watts, que é joules por segundo, tá? Precisa saber disso aqui mesmo, pessoal? Ó, o Enem cobrou uma vez. Acredite que vai cobrar de novo? Não. Mas por desencargo de consciência, eu tô passando isso aqui, ó. Eu acho que se fosse cobrar mesmo, cobraria da seguinte maneira. Dá o print aí. Cobraria o seguinte, ó. Se você tivesse uma taça de vidro e perguntasse aqui, ó, por que o tamanho aqui, ó, importa na taça de vidro, né? Porque, vamos lá, o fluxo de calor depende do K, que é a condutividade, da área e o quê? Da variação da temperatura dividido pelo comprimento, tá? Quando você pega o vinho, eu gosto de tomar vinho pelo menos gelado, tá? 0 a 4 graus Celsius, que é no máximo. O vinho quente é uma... Não sei como é que a galera toma vinho quente. A temperatura aqui, ó, da base vai ser a temperatura, por exemplo, da superfície que você está colocando. Por exemplo, 25 graus Celsius, né? A área aqui, ó, ela não altera, que é a largurazinha aqui, ó, do cabinho que você segura, né? Então, e a variação da temperatura já está estabelecida aqui. Então, para você diminuir a troca de calor entre a superfície aqui, ó, e o vinho, o que você pode fazer? Você pode aumentar o comprimento. Se você aumenta o comprimento, você diminui o fluxo de calor. Então, quanto mais alta a taça, melhor para que não ocorra o quê? Transferência de calor da base até o vinho aqui, ó. Beleza? Então, por isso que tem esse cabinho aqui, ó. Por isso que no copo de vinho, não pode ser igual aqueles copos de cerveja, que você coloca a mão toda nele, né? Só que aí vem aquele pessoalzinho que é esperto pra caramba e segura a taça, né? Segurando aqui, ó, a mão diretamente no copo. E perdeu o propósito todo, né? Da pessoa construir aqui, ó. Esse cabinho aqui, tá bom? Então, se fosse cair pra mim, esse negócio aqui, ó, de calor, eu acho que ia cair assim, ó, teoricamente. Tranquilo? Mas, depois a gente faz exercício aí, ó, na aula de revisão pra calcular esse negócio. Tranks!